Olá pessoal, galera brutilizada, um ótimo dia, onde quer que você esteja, o seu dia seja um dia abençoado e a sua semana seja uma semana cheia de bênçãos para você, tá certo? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o jogo São Paulo e Galo, partida realizada ontem no Morumbi, às 16 horas, horário de Brasília, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, a penúltima do primeiro turno, um jogo envolto por muita coisa, né, um jogo que trazia muitas expectativas para ambas as equipes, né, o São Paulo sofrendo uma pequena pressão com o Dorival Júnior já indo para o quinto jogo, onde 4 jogos já sem vitória. E o Galo, aqui com o Felipão, sofrendo uma pressão enorme, uma pressão assim, desesperadora, né? Porque 10 jogos já sem vencer, 5 empates, 5 derrotas, partindo para mais um jogo onde, entre aspas, estava com a cabeça a prêmio. A verdade é essa, né? Havia notícias de que se o Atlético não passar hoje pelo São Paulo, né, cai o Felipão, essas coisas que saem na mídia aí, né? Pois é, verdade ou não, a gente sabe que o Galo vinha realmente então sobre essa pressão, uma pressão terrível, e partiu para o São Paulo para decidir um jogo muito importante no Campeonato Brasileiro para as pretensões do Atlético ainda no campeonato. Dito isso, vamos para o jogo, né? Um jogo que começou muito bem, o São Paulo fazendo uma pressão já nos primeiros minutinhos do jogo lá, com o Gêmeos tomando um cartão amarelo já no início do jogo, 2 minutos de jogo, o nosso zagueiro já amarelado. Isso dava conta de que o São Paulo estava partindo para cima, né, e querendo realmente resolver o jogo com um resultado já no início do jogo. Mas o Atlético suportou os 3 minutinhos ali de pressão, né, e num contra-ataque rápido, uma falta do meio do campo, a partida virou completamente. Porque no gol, Rafael, para bater a falta, Hulk. Parece que essas duas coisas não dão certo, né? Rafael e Hulk é um negócio que parece que, né, dão uma coisa estranha ali. Porque os Rafaéis, né, tem pesadelo com o Hulk. E o Hulk parece que vou fazer, né, de pirraça para que eles continuem assim. E mais uma vez, um Rafael sofreu um gol do Hulk lá do meio do campo. O Hulk fez um golaço sensacional aos 4 minutos do primeiro tempo ainda. Um chute assim de rara, né, beleza. Um chutaço, e a bola foi no ângulo do Rafael, que nada pôde fazer, né? A partir daí, o São Paulo tentou buscar alternativas para empatar o jogo naqueles próximos minutos ali, porque não queria deixar o time sentir, né? E o Atlético então começou a segurar um pouco mais o jogo, e essa foi a tônica de todo o primeiro tempo. O São Paulo tentando atacar para fazer gols e o Galo tentando segurar, né, um resultado ali que já estava favorável a ele. E ainda no primeiro tempo, quase no finalzinho já, o Hulk ainda perdeu não, né? O São Paulo conseguiu desvencilhar uma bola que o Hulk poderia ter marcado um gol ainda no primeiro tempo, mas não aconteceu. A zaga do São Paulo afastou e logo em seguida terminou o primeiro tempo. A ida para o intervalo dava-se então a impressão que o Atlético viria muito mais fechado, tentando segurar aquele resultado, mas não. O Atlético veio com a mesma pegada, né? O São Paulo também veio com a mesma proposta de jogo, fez uma troca, né? Fazendo a reestreia do Lucas, e que até foi muito bem no jogo. O Lucas começou já logo de início, já começando bem, obrigando também
o goleiro Matheus Mendes do Galo, que fez uma boa partida, muito boa partida, a fazer boas defesas, né? Tanto do Lucas quanto do Caleri. O Caleri teve um momento que chutou uma bola muito certeira, e o Matheus Mendes fez uma defesaça mesmo, salvando o Galo de sofrer um empate naquele momento, o que poderia vir a mudar realmente a história do jogo. Mas, mais uma vez, mudou-se a história do jogo a partir dessa jogada do Matheus Mendes, que num contra-ataque, logo aos 20 minutos, o Lucas, que havia entrado, comete pênalti no Patrick, também que havia entrado no Galo. E aí, o que acontece? Hulk para a bola. O Hulk pensou melhor e falou, não, Pavon, vem cá. E o Pavon foi para a bola e marcou o segundo gol do Galo, decretando assim o resultado final de um jogo que estava envolto por muitas expectativas e que foi um jogaço no Morumbi, um jogo muito bom. O Galo já vinha fazendo boas partidas, eu já disse isso aqui, com exceção desse último jogo contra o Palmeiras, que na minha opinião o Atlético se perdeu um pouco, não foi tão boa partida assim que ele tenha feito, né? Ao final do jogo parecia mais um junta-junta assim, de pelada de fim de semana, mas já ficou para trás, né? Esquece, né, o resultado de Palmeiras aqui e vamos partir para falar ainda desse resultado do São Paulo e Galo, que aparentemente traz um certo alívio para o Galo, mas não, o Galo continua ainda sob pressão, o Atlético ganhou uma partida, né, mas os últimos resultados do Atlético exigem que o Atlético continue nessa pegada rumo a outras vitórias, porque o Atlético não pode se contentar em ter apenas ganhar essa partida do São Paulo no Morumbi e achar que a pressão já acabou. Não. E a torcida também tem que entender isso, que o Atlético ainda está sob pressão. No meio da semana vai ter um jogo importantíssimo, né? Um jogo ainda mais importante sob essa pressão que o Felipão tem sofrendo, né? Falando no Felipão, quero destacar aqui um lance bem bacana, porque sobre toda essa pressão contra o técnico aí, né, ameaçado de perder o cargo, o Hulk fez o gol e foi lá abraçar o Felipão, e isso denota, né, uma união ali com o grupo, que eles estão unidos sim, e que o grupo está fazendo um esforço para chegar, né, a conquistas novas aí para manutenção de um técnico vencedor como é o Felipão, que não vinha se acertando, né, apesar de ser a primeira vitória, teve bons jogos já, mas não vinha conseguindo resultados favoráveis. Então, parabéns ao Hulk também, que teve, né, essa sensibilidade de, após fazer o gol, ir lá e abraçar o Felipão. Isso é do Hulk, né? O Hulk sempre está fazendo isso aí, né? Independente do técnico, o Hulk está sempre lá se posicionando em ajudar o técnico nesses momentos difíceis aí. Tá certo? Então, parabéns ao Hulk, parabéns ao Felipão e parabéns ao Galo por essa vitória tão expressiva ontem, né, de valor tão expressivo ontem, né? E vamos para a ficha do jogo, né? Vamos para a ficha do jogo aqui. Resultado: São Paulo 0, Galo 2, né? Eu já disse, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a partida válida por essa rodada, a 18ª do primeiro turno, né? Campeonato Brasileiro 2023. Jogo no Morumbi, às 16 horas de Brasília. Gols 2-0 para o Galo, gols de Hulk aos 4 minutos do primeiro tempo e Pavon aos 20 minutos do segundo tempo, depois de uma marcação de pênalti sofrido pelo Patrick, pelo Lucas, né? A arbitragem foi do árbitro Rodrigo José Pereira de Almeida, de Pernambuco, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro, da FIFA do Rio de Janeiro, FIFA como se fosse alguma coisa, né? E o auxiliar número 2, o Francisco Chaves Bezerra Júnior, também de Pernambuco. No VAR tivemos o Rodolfo Tosca Cruz, né?
Marques, também FIFA do Paraná, né? O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, amarelou muita gente no jogo ontem. Amarelou do São Paulo o Rafinha, o Rodrigo Nestor, o Diego Costa, o David, o Pablo Maia e o Beraldo. E amarelou também do Galo, o Gemerson, com 1 minuto e meio de jogo, o Batalha, Saravia e Matheus Mendes, o goleiraço do Galo que estreou ontem e foi muito bem. Tá certo? São Paulo foi de Rafinha, que deu lugar depois ao Pato, o Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista. Pablo Maia, Thales Costa, que saiu no intervalo para a entrada do Lucas, e o Rodrigo Nestor, que também deu lugar ao Alisson já na parte final do jogo. E o Michel Araújo, que deu lugar ao David, com o Luciano na frente, saindo também para o Wellington Rato entrar, e por fim o Caleri na frente no São Paulo. O Galo veio com o Matheus Mendes, repito, fez muito boa partida, salvou o Galo, tá? E veio com o Saravia, que ontem foi mais comedido, mas também continuou, né, fazendo um bom jogo. O Gemerson, que jogou sob muita pressão depois de ter tomado um cartão amarelo já no início do jogo, né? Em 2 minutos ele estava amarelado, então jogou até o intervalo, né, sob pressão, e o Felipão então trouxe depois do intervalo o Maurício Lemos para o lugar do Gemerson. Ainda tivemos o Igor Rabelo, que mais uma vez foi o craque do jogo. Igor Rabelo, um monstro na zaga, jogando tudo que sabe. Parabéns ao Igor Rabelo, que deu a volta por cima e vem batendo um bolão na zaga do Galo. E o Arana na esquerda. Depois o Otávio, Batalha e o Johan, que saiu para o Patrick, que sofreu o pênalti, e o Pavão então fez os 2-0 para o Galo, né? O Pavão também logo em seguida saiu, dando lugar ao Edenilson. O Paulinho também, que saiu, dando lugar ao Igor Gomes. E já no finalzinho, já garantindo um resultado positivo, o Hulk, que jogou muita bola dessa vez, né? Fez de tudo no jogo, né? Mostrando que tem qualidade, que jogos que o Hulk não joga, realmente a gente tem que cobrar aqui, pessoal, porque o Hulk faz a diferença nos jogos. Então ontem o Hulk jogou muito bem, e no finalzinho, já depois de cansado também, deu lugar ao Alan Franco, que entrou para então segurar um pouco o resultado. Tá certo, pessoal? Então esse é o resumão do jogo do São Paulo contra o Galo. Resultado final, Galo 2-0. Destacando aqui também o árbitro, depois de todo, né, esses amarelos e tal, algumas faltas invertidas, mas a arbitragem não foi ruim não, foi uma arbitragem razoável, né, para boa nesse jogo. Só um detalhezinho, o árbitro deu 11 minutos de acréscimo no segundo tempo. 11 minutos, assim, ninguém entendeu, porque não houve nada que justificasse esses 11 minutos, mas, né, ainda bem que não aconteceu nada nesses acréscimos e o Galo saiu vencedor de uma partida onde ele precisava de um resultado positivo para a manutenção da esperança dos atleticanos, que o Galo tenha melhor sorte daqui para frente no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, jogo do meio de semana, onde o Atlético vai jogar a sua vida contra o Palmeiras, também em São Paulo. Tá certo, pessoal? Então é esse o resumo de hoje. Um abraço a todos. Fica aqui, né, a nossa expectativa para o Galão continuar então nessa pegada de vitórias. Canal do Brit, um canal de interação.